pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o livro Acordei Apaixonado por Você, da Tami Luciano. Bom, pessoal, quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu não sou uma grande leitora de romances, eu não leio tantos livros românticos assim, né, romance romântico, mas mais recentemente, agora na Bienal de São Paulo, eu conversei muito com a Tami Luciano e a gente continuou conversando então nas redes sociais, eu já conheci o trabalho dela também, e ela me enviou aqui esses dois livros dela, esse aqui que é o Acordei Apaixonado por Você e o Sonhei que Amava Você. Esse aqui é o primeiro livro, digamos, né, da sequência aqui das leituras, mas eu li só esse aqui que é o mais recente. Você pode fazer assim como eu também e ler somente este, ou ler esse, depois ler o outro, ler fora de ordem, enfim, porque eles são histórias diferentes dentro do mesmo núcleo ali, familiar, de amigos, né, dentro do mesmo universo. Esses personagens, então, eles estão nas duas histórias. Mas neste aqui a gente vai conhecer a história do Cafa, que é o Carlos Rafael, e esse apelido totalmente sugestivo tem realmente a ver com a personalidade dele. Nessa história, a gente vai conhecer, então, o Carlos Rafael, que é o Cafa, que tem a fama de ser cafajeste, sim, com as mulheres com quem ele se relaciona. Não é aquela coisa assim muito maldosa da parte dele, né, que ele realmente usa as mulheres porque ele quer, porque ele é um cara muito sacana. Na realidade, ele faz isso de uma maneira assim muito honesta até, porque ele conversa com as pessoas, ele fala realmente com essas mulheres que ele não tem intenção de ter algo a mais, que ele realmente não quer namorar. Então ele é bem honesto com relação aos sentimentos e intenções dele. Mas ele pegou essa fama mesmo assim de ser um cara que fica com um monte de mulher, não quer nada com ninguém, sabe? Só que ele faz isso, como eu falei, de uma maneira assim mais sincera mesmo. E a galera da família dele, os amigos, todo mundo sabe realmente que ele não quer um relacionamento sério e ele sai com os amigos. Então a história se passa no Rio de Janeiro, então tem bastante assim da ambientação mesmo do Rio, que é bem gostoso de ler a respeito. Mas como vocês podem deduzir aí do título do livro, né, Acordei Apaixonado por Você, essa história vai ser uma história de transformação desse personagem principal, que é o Cafa, onde ele vai aprender realmente a lidar com sentimentos que ele achava que não tinha, que não teria tão cedo, porque ele vai ter uma grande paixão aqui nessa história que vai mudar a vida dele e a maneira como ele vê os relacionamentos. Então uma história de transformação, uma história muito bonita, que tem essa ambientação maravilhosa no Rio e que tem também essa pegada mais jovem mesmo, jovial, com ali os amigos dele, com as saídas, com os amigos mais próximos e família, né? Ele tem um irmão gêmeo, que é o Cadu, Carlos Eduardo, e esse irmão gêmeo tem um comportamento completamente diferente do Cafa, né? Ele sempre foi um cara mais caseiro, que gostava realmente de namorar e tal, e ele tem uma namorada por quem ele é apaixonado. Então os dois gêmeos, eles são muito diferentes em personalidade, mas eles são assim super divertidos, sabe? Os diálogos deles são os melhores da história. Eu acho que na realidade todos os diálogos aqui são muito bons, sabe? Muito verdadeiros. Você consegue realmente imaginar um grupo de amigos conversando dessa maneira. Então eu gostei muito da fluidez do texto, dos diálogos, das conversas, sabe? É muito divertido também de ler. Então ele tem essa relação muito próxima com o irmão, com a cunhada e também com a irmã dele, que é a Kira, que também namora o Felipe, que é na realidade o casal principal deste outro livro aqui. Então a gente vai conhecer um pouquinho do que acontece neste livro aqui por cima, assim, a gente vai entender que tem a ver com sequestro e tal, mas a gente não vai saber muitos detalhes, né? Então é legal que deixa também uma pitada de curiosidade, aí eu fiquei pelo menos pra saber o que acontece nessa primeira história aqui, que é o Sonhei que Amava Você. Então ele tem essa relação próxima com os irmãos, com o cunhado e a cunhada, e também tem alguns amigos mais frequentes ali no círculo de amigos dele, né, mais próximo. Então é muito legal de ver toda essa interação com os amigos e a família. Mas com relação ao romance mesmo principal, pra mim foi uma grata surpresa, porque não é um romance muito bobo, muito óbvio assim. Apesar de eu ter sentido que é voltado mesmo pro público mais jovem, ainda assim, eu com os meus 30 anos, eu achei assim muito gostoso de ler. Eu acho que saiu da minha rotina de leitura. É um livro que você lê tipo numa sentada, sério. Se você quiser, você lê ele assim bem rápido, porque justamente tem uma questão assim de relacionamentos que é muito fluida, muito rápida, gostosa de ler. Então acho que se você quer um livro assim pra sair de ressaca literária, pra ler num fim de semana, assim, pra se distrair realmente, acho que é uma leitura muito legal pra isso. Mas além dessa questão de ser fluido, rápido de ler, não pensem que os assuntos aqui abordados são muito fúteis, são simples. Na realidade, por trás de todo esse romance, que é muito gostoso de acompanhar, a gente tem uma questão aqui de violência, de agressão, de machismo muito forte. Tem alguns personagens aqui principais, né, que são, digamos, os vilões da história, que são os que cometem a violência
violência, fazem as coisas ruins aqui da história, gente, eles são horríveis, eles são pessoas realmente sem escrúpulos e que não pensam nos outros e realmente com problemas também sérios mesmo, que precisam se tratar. Então tem umas situações aqui bem brutais. Eu acho que eu não esperava até a violência da maneira como aparece aqui, sabe? É uma violência mesmo doméstica, violência contra a mulher, violência dentro de relacionamentos, dentro de namoros, e é muito bem abordada, assim, de uma maneira delicada, mas também dando aí um aviso pras pessoas, sabe? Principalmente pras mulheres ou meninas, né? Mulheres de todas as idades, sobre relacionamentos abusivos. Então tem essa questão aqui no livro que eu achei muito bem abordada e que, assim, foi, tipo, importantíssima mesmo pra história. E tem isso tudo, então, por trás do relacionamento que tá sendo construído ali entre o Kafka e uma pessoa que ele vai conhecer aqui nessa história, que eu não vou contar ainda, porque eu acho que pra mim foi surpreendente também. Então eu espero que vocês se surpreendam também com essa história, que vai muito além de um romance clichê, que particularmente eu também gosto muito, mas vai além ainda dessa questão só do romance. Então pra mim foi muito legal ter lido esse livro agora, que eu saí de leituras talvez mais pesadas, mais extensas também. Então eu consegui fazer essa leitura de uma maneira rápida, gostosa, que realmente me distraiu, tirou a minha cabeça de problemas, sabe? Então acho que é uma leitura que eu recomendo muito se você procura esse tipo de leitura, se você gosta também de romance e se você gosta de livros que trazem uma mensagem assim muito importante por trás. Acho que esse livro é ideal pra quem procura esse tipo de leitura. Bom, eu não vou falar muito mais sobre o enredo, porque eu acho que é um livro já um tanto curto, que traz uma história assim rápida de ler, então eu não vou realmente entrar em detalhes da história, mas como eu falei, é um livro muito gostoso de ler, recomendo muito pra vocês. E agora talvez eu venha ler este aqui, né, porque eu fiquei muito curiosa com algumas coisas, né, algumas pistas aí que a autora deixa neste livro aqui sobre o que aconteceu nesse. Então fiquei bem curiosa e eu vou deixar o link dos dois livros pra compra aqui na descrição do vídeo, assim como as redes sociais da Tami. Gente, ela é um amor de pessoa, sério, ela autografou os dois pra mim, deixou aqui uma mensagem enorme, linda nos dois livros. Então eu super indico aqui o trabalho da Tami pra vocês também, pra vocês conhecerem, seguirem ela nas redes sociais e tal. E é isso, gente, fica a minha dica aí de livro pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!